Olá, o meu nome é Mariana e eu vou dar direito administrativo para vocês. A aula de hoje será sobre noções da administração pública. Pessoal, antes da gente adentrar nas profundezas do direito administrativo, é bom que a gente tenha uma noção básica do que é a administração pública. E para isso, eu vou pegar com vocês, vou voltar lá nos tempos de ensino médio, nas nossas aulas de história, e rememorar a época do absolutismo, que foi a época em que o poder era concentrado nas mãos de uma só pessoa, que no caso era o rei. E o que faz o absolutismo? Ele faz com que essa pessoa, esse rei, ele se torne um tirano. Então, ele manda e desmanda ao seu bel prazer. E para fugir dessa situação, surge o nosso já querido, conhecido Montesquieu, com a sua teoria da separação dos poderes, ou também teoria da tripartição dos poderes. Então, ele dizia que esse poder central do rei deveria ser distribuído em 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa teoria ela é vigente até hoje no nosso ordenamento jurídico. Para isso, vamos até a Constituição Federal, lá no artigo 2º, e vamos proceder à sua leitura. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O artigo 60, parágrafo 4º, que também está na tela, mostra que essa teoria ela é cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser retirada da Constituição, do nosso ordenamento jurídico. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Então, a função primordial do poder legislativo é criar leis gerais e abstratas. Então, o poder legislativo, ele inova na ordem jurídica. Já o poder judiciário, ele é um poder que utiliza essas leis para aplicá-las ao caso concreto nos seus julgamentos. Ela decide, ela julga. E só que o poder judiciário, ele é um poder estático. Ele só funciona após provocação. E, por fim, o poder executivo é o poder que executa essas leis concretamente. É o poder que administra o Estado. Então, falar em poder executivo é falar em administração pública, pois essa administração pública é a sua função típica. Muito bem. Portanto, a administração pública ela irá funcionar em 3 esferas. O nosso Estado, o sistema de Estado nosso é o federativo. Isso significa que a administração pública poderá funcionar em 3 esferas: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. O chefe do Poder Executivo Federal é o presidente, do estadual o governador, ou também o distrital, não esqueçamos da esfera distrital, e o chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito. Muito bem, seguindo com a matéria, o conceito de administração pública, ele pode ser entendido de 2 formas. Ele tem 2 aspectos, pessoal. O primeiro deles é o aspecto material. Só que esse primeiro sentido, ele também pode vir com outro nome na sua prova. O aspecto material pode vir com o nome de sentido objetivo e sentido funcional. Então, o primeiro aspecto do conceito da administração pública será material, objetivo ou funcional. E o que significa isso? Esse primeiro sentido da administração pública tem o seu foco na atividade que é exercida e não em quem exerce essa atividade. Então, será uma atividade administrativa, por exemplo, um serviço público,
independentemente de quem o exerça. Dentro desse conceito, existem, na verdade, 4 atividades que são atividades administrativas. São elas. A primeira, como eu já mencionei, os serviços públicos, aqueles prestados em prol o interesse público para a coletividade. O segundo é a atividade de fomento. O que é atividade de fomento? É aquela que o Estado dá um benefício, concede um favorecimento para um particular que haja em prol do interesse público. Então, por exemplo, se uma pessoa desejar construir casas populares, a administração poderá isentá-lo de algum imposto, conceder parcelamentos facilitados, enfim. A terceira atividade é a atividade de intervenção. Essa atividade, o Estado poderá fiscalizar a atividade privada, ou também ele poderá participar diretamente dessa atividade privada, através das suas empresas estatais. Fiquem tranquilos que mais tarde a gente vai estudar isso a fundo. E por fim, a última atividade da administração pública nesse sentido material é a polícia administrativa, a qual restringe liberdades, restringe direitos individuais também em prol do interesse público. Vejam que qualquer atividade dessas são sempre em prol do interesse público, com a exceção da fiscalização da atividade privada, que na verdade em parte até tem um fundo de interesse público aí, todos eles, a atividade administrativa visa proteger o interesse público. Muito bem. O segundo sentido do conceito de administração pública é o sentido formal. Assim como o sentido material, que a gente acabou de aprender, ele também pode vir com outros nomes. Então, ele pode ser denominado sentido formal, sentido subjetivo ou sentido orgânico. Nesse caso, diferentemente do sentido material, ele vai ter o foco em quem exerça a atividade, seja ela qual for. Então, o foco aqui será atividade administrativa se exercida por tal e qual pessoa. Então, um exemplo, se uma autarquia exercer uma certa atividade, essa atividade será uma atividade administrativa, porque a lei assim o diz. Então, vamos lá, pessoal, vamos rememorar o que a gente acabou de falar, vamos ler aqui na tela. Administração pública objetiva, material ou funcional equivale à função administrativa, é a atividade administrativa, é o atuar do poder executivo. Então, as atividades incluídas aqui nessa função administrativa são os serviços públicos, a polícia administrativa, o fomento e a intervenção. E também a administração pública subjetiva, formal ou orgânica equivale às pessoas, aos órgãos e aos agentes públicos. São aqueles que fazem atuar o poder executivo. Mas, na verdade, pessoal, independente do sentido da administração pública, a função administrativa ela terá as mesmas características. E quais são essas características? Ela será concreta, ou seja, ela não inova, pessoal. Assim como o poder legislativo, que cria leis abstratas e gerais, a função administrativa ela é concreta, ela não inova na ordem jurídica. Bom, pessoal, independente do sentido da administração pública que a gente adotar, seja ele formal ou seja ele material, a questão é que as características da função administrativa elas serão as mesmas. E quais são essas características? A primeira delas é que a função administrativa ela será concreta, isto é, o poder executivo, e quando falamos em poder executivo, falamos em administração pública,
O Poder Executivo, ele executa as leis no caso concreto. Muito bem. A função administrativa, ela não inova na ordem jurídica. Pessoal, ela deve ser cumprida no estrito cumprimento da lei. Ela deve apenas cumprir aquilo que a lei diz. Esse é o princípio da legalidade, que mais tarde a gente vai aprender. E por que isso? Esse princípio da legalidade diz que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, só a lei pode criar deveres e obrigações para o particular. Outra característica dessa função administrativa é que ela é parcial. Pessoal, o poder judiciário, ele é um poder imparcial. Por quê? As pessoas procuram o judiciário que vai resolver um problema. Ele está de fora da relação. Aqui, a administração pública, ela é parte nas relações em que ela travar. Então, ela sempre vai ser parcial, ela vai ter interesse nessa relação. E, por fim, a última característica da função administrativa, ela é subordinada ao controle jurisdicional. Por quê, pessoal? Porque a gente tem uma regra chamada de inafastabilidade da jurisdição, que se encontra no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Diz ele, vamos lá à leitura, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Muito bem. E agora que vocês já conhecem as características da função administrativa, nós vamos passar por uma outra matéria. Agora a gente vai falar sobre sistemas administrativos. Não confunda com função administrativa, pessoal. São dois sistemas administrativos que existem hoje. O sistema inglês, também chamado de sistema da unidade da jurisdição. Gente, esse é o sistema adotado pelo Brasil. Na sua prova pode cair tanto como sistema inglês, como unidade de jurisdição. O que significa esse sistema em inglês? Significa que toda e qualquer situação pode ser levada ao Poder Judiciário, ainda que já tenha sido julgada no âmbito administrativo. Pessoal, isso é muito importante. Aqui, tenha uma lide iniciada ou sido já julgada no âmbito administrativo, esta mesma situação é levada ao judiciário, em razão do artigo que a gente acabou de ler, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou qualquer tipo de ameaça ao direito. Esse é o sistema inglês. O outro sistema chama-se sistema francês, ou sistema do contencioso administrativo. São esses dois nomes, sistema francês ou contencioso administrativo. Nesse caso, pessoal, existem duas jurisdições. Duas. Uma delas é a jurisdição comum, que equivale ao nosso poder judiciário. A segunda é a jurisdição administrativa, que assim como o poder judiciário, tem competência para julgar com força definitiva. E é por isso que no sistema francês, a causa julgada no âmbito administrativo não pode mais ser levada para o judiciário. Então, vamos observar na tela, aqui para guardar, para solidificar o entendimento, sistema inglês ou de unidade de jurisdição, sistema adotado pelo Brasil em razão da inafastabilidade de jurisdição, visto que somente o Poder Judiciário tem competência para julgar com força definitiva, coisa julgada. O sistema francês, ou contencioso administrativo,
As causas submetidas aos tribunais administrativos não poderão ser revistas pela jurisdição comum. Muito bem. Agora que a gente já viu os liames da administração pública, vamos passar para a nossa última tela e relembrar tudo o que foi falado na aula de hoje. Vamos lá. Então, a administração pública possui, no caso, um conceito bipartido. O primeiro deles, material, objetivo e funcional, ligado à atividade. O segundo, formal, subjetivo e orgânico, ligado às pessoas que exercem essa atividade. A função administrativa possui 4 características: concreta, não cria deveres e obrigações, parcial e subordina-se ao Poder Judiciário, e os 2 sistemas administrativos existentes: o sistema inglês, que é o adotado pelo Brasil de jurisdição única, e o sistema francês, que existe uma dualidade de jurisdição, um sistema contencioso administrativo. Muito bem, agora que vocês já têm uma noção geral do que é a administração pública, na próxima aula a gente pode entrar no direito administrativo mesmo. E, caso vocês tenham gostado dessa aula, por favor, compartilhem e eu espero vocês na aula que vem.